gente, muita gente me pergunta, muita gente quer que eu fale sobre essa questão do Dia das Bruxas, sobre essa questão do Halloween, o que eu sei sobre isso. Olha, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, para poder compreender bem esse assunto, para poder fazer um debate qualificado sobre esse assunto, é preciso, antes de tudo, voltar para os panteões mais antigos da história da humanidade. Panteão fenício, panteão grego, panteão egípcio, o panteão viking. Em qualquer dessas culturas que você for analisar, você vai encontrar deuses da fertilidade e vai encontrar deuses da morte e histórias relacionadas num entendimento de que vida e morte são ciclos, de que as divindades expressam gêneros, expressam afetividades femininas e masculinas, de que as forças da natureza são regidas por forças inteligentes. Então, durante muitos e muitos séculos na história da humanidade, as pessoas acreditaram, renderam homenagens, celebrações, ergueram templos, criaram rituais que estavam relacionados a várias dessas divindades em diferentes lugares, em diferentes tempos, e que, não obstante a distância geográfica entre essas culturas, sempre foi possível identificar semelhanças nessas divindades. Então, na história da humanidade, a gente passou por diversas fases. Passamos por essa fase de acreditar na deusa mãe, do culto feminino, das sacerdotisas, dos matriarcados, das rainhas, das religiões femininas. Tudo isso foi extremamente reprimido, principalmente no início da Idade Média e nesse período todo, que foi justamente a vinculação da igreja com o Estado, onde a igreja não queria apenas gerir relações, mediar relações entre os seres humanos e o divino, mas também controlar comportamentos e adequar esses comportamentos às novas formas de Estado, às novas formas de organização social, a organização das polis, a organização das cidades-estado, depois, posteriormente, os reinados e os impérios. Tudo isso estava extremamente relacionado com o estabelecimento de um novo padrão cultural onde não cabia essa liberdade do feminino, era preciso aprisionar as mulheres, era preciso retirar das mulheres esse poder do dom, que era o poder de gestar, o poder de gerir, que era super valorizado na época anterior e que depois foi perdendo a sua validade. A gente sabe que também houve um intenso processo de apagamento dessa história, queima de livros, queima de bibliotecas, destruições de templos, destruições de provas, extermínios de matriarcados, extermínios de famílias inteiras, histórias inteiras dizimadas, para que se pudesse contar uma nova história da humanidade, para que não houvessem resquícios nem vestígios dessas histórias. Então, durante muito tempo, antes dessa nova, da Inquisição, antes da Reforma Protestante, da Reforma da Igreja, se cultuava nesse período, novembro, outubro, que é no próprio zodíaco, regido pelo signo de Escorpião, que tem como símbolo a fênix, um período de renovação, de fertilidade, de dar início a novas fases da vida. Então, essa época foi escolhida pelos novos impositores da religião como o período de Todos os Santos. E com a desculpa de que era necessário fazer uma purificação do ambiente, uma purificação do mundo, para que a divindade conseguisse ter uma maior influência na vida, uma intensa perseguição e caçada de todos os diferentes estrangeiros, pessoas que professavam outras religiões, que acreditavam em outras coisas. E não só a fogueira que é um símbolo de purificação para os inquisidores, mas todo o processo de as pessoas serem arrastadas pelas florestas, sendo violentadas, agredidas, mutiladas, perseguidas, trancafiadas. Então é uma história de muita morte, é uma história de muita violência e principalmente é uma história machista, de sufocamento da história do sagrado feminino, do culto da deusa mãe, dos matriarcados, da história de poder das mulheres.
Então, o Dia das Bruxas é um dia para todas nós nos lembrarmos que nós somos vítimas desse processo histórico que apagou boa parte da nossa história e boa parte de tudo que foi construído pelas mulheres do empoderamento feminino. Então, essas roupas que a gente usa no Halloween, esse estigma da bruxa, essa ideia de que a ressurreição só seria possível com zumbis mutilados, ela veio justamente para substituir toda a beleza dos cultos, dos sabás, das festas do vinho, dos bacanais, da fertilidade. Tudo isso por um Deus austerno, que deve ser temido, de uma morte que não deve ser celebrada como um novo ciclo, mas também de uma morte fúnebre, assustadora, um castigo divino, alguma coisa que Deus pode te impor enquanto um castigo se você não for obediente e servil. Então toda aquela alegria, toda aquela felicidade, toda aquela fertilidade foi substituída por essa sisudez, por esse cinza, por um Deus Pai, por um Deus para ser temido, por um Senhor Todo-Poderoso, por um sacerdote padre. Então a gente tem muitas questões que precisam ser revistas, precisam ser lembradas, precisam ser analisadas, para que no fluxo da história, para que no futuro a gente não continue sendo vitimizados por manipulações sociais, civilizatórias, que anulam grandes aspectos e que prejudicam pessoas por suas limitações. Então, o Dia das Bruxas é isso, essa memória de todas as mulheres que foram vitimadas porque eram contra o sistema, porque representavam alguma expressão de poder que ameaçava esse sistema. E esses corpos mutilados do Halloween, eles nada mais são do que os corpos mutilados das bruxas e das suas famílias que foram violentamente agredidas durante séculos e séculos em favor de uma cultura que só nos trouxe mais violência e segregação. É isso, nesse Dia das Bruxas, conte essa história assustadora.